de ensino e afins. A Pinacoteca ela foi criada em 1987, provisoriamente na Biblioteca Central da Universidade. E a intenção seria que, posteriormente, o prédio dela fosse finalmente concretizado. Mas o que aconteceu, né? João Pessoa. E o prédio só começou a ser construído em 2011. Mas tá. E não foi finalizado. A intenção dele era começar em 2011 e em 2013 ser finalizado. Mas hoje em dia ele se encontra assim. Aí, depois disso, ele tentou fazer um outro museu pelo estado, tentando a todo modo criar um ponto de cultura em João Pessoa, porque afinal toda cidade deve ter um museu, ainda mais João Pessoa, que é a terceira capital mais antiga do Brasil. E pelo estado ele também não conseguiu fazer um museu. E aí o que ele fez foi, em 2014, um ano antes da morte dele, ele decidiu fazer duas doações ao UFPB. No caso, uma doação que seria das obras dele, que é um recorte de 33 obras, para a Pinacoteca, que são essa aqui. E uma outra doação que ele decidiu, já que não conseguia de modo algum, seria doar o que ele queria. Não, calma, me perdi. Ele queria saber. Então, ele conhece que os colecionadores, geralmente, quando eles morrem, a coleção deles geralmente são divididas, são dispersas em leilões, essas coisas. E era isso que ele tinha uma grande preocupação, em qual seria a finalidade da sua coleção, das suas obras. E como ele percebeu que até hoje nunca conseguiu um museu, então ele decidiu doar a casa dele com tudo que tinha dentro, as coleções particulares de outros artistas, para ser inaugurado um museu. E aí foi inaugurado esse museu em 2017. Não, ele no caso ele doou, porque ele sabia como era inconsistente o governo do estado. Então ele quis doar para a Universidade Federal, porque ele achava que era algo que ia dar mais certo e não ia se descontinuar. Mas se bem que esse museu foi inaugurado em 2017. Só que ele está lá. O museu também está fechado. A gente tem uma série de problemas lá em João Pessoa, na Universidade Federal, que a Pinacoteca funciona provisoriamente desde 1987 na Biblioteca Central. Né? A gente tem um espaço lá que a gente ocupa, né? Nós somos inquilinos da biblioteca. E depois teve essa intenção de construir um centro cultural, onde a Pinacoteca iria também. Teria um auditório, outros museus e tal, mas a Pinacoteca teria um espaço. Só que a obra foi embargada, né? Então, a gente continua lá, né, na Biblioteca Central. Nosso espaço é lá. E aí, em 2014, o professor Hermano, ele já estava com 90 anos, ele resolveu fazer uma doação. Então, ele selecionou 33 obras e doou para a universidade. Né, as 33 obras que ele considerava mais importantes do acervo dele. Quando ele finalizou essa doação, aí ele fez uma outra doação, que é a casa dele, né, porque ele não queria que essas obras ficassem na casa, ele queria que ficassem na Pinacoteca. Então, são duas doações grandes, né? E aí teve a inauguração do museu em 2017, que está fechado também. E nós estamos lutando lá com o nosso acervo, numa sala provisória, e estamos fazendo exposição. A semana que vem, o mês que vem, vai ter uma exposição do professor Hermano lá, e a gente vai selecionar as obras exatamente com essa temática da sustentabilidade, né, que nós fizemos o artigo, com essa questão de preservação do Cabo Branco, que era a preocupação dele.
E é isso. É uma luta de conseguir, né, cuidar desse acervo. E é isso. Parabéns pelo trabalho, Maicon e Marisa. Eu convido aos apresentadores a compor a mesa para o debate. Nós temos espaço para quantas perguntas, Alpina? Está fechado? Quanto tempo? Pode ser. Não é o tempo. O tempo para o debate. Tá. Alguém tem alguma pergunta? 20 minutos. A minha pergunta para vocês, que eu não compreendi direito o que aconteceu, assim, porque a casa foi para a universidade também. E aí você falou que está fechada a casa e por que ela está fechada? Também não sabe. Não sabemos. Ela foi inaugurada em março de 2017 e com alguns problemas estruturais, porque eles, em vez de fazer uma restauração da casa, que seria o mais lógico, eles fizeram uma reforma. Então, é um espaço moderno agora, né? Não é mais a casa do professor Hermano, que ele queria um lugar de memória. A intenção dele era essa. E aí a casa foi inaugurada com vários problemas estruturais, vazamentos, uma série de coisas. Então, eles estão estruturando esse museu. Eles é a universidade. A universidade. É um grupo que está trabalhando com o museu, né? E lá na Universidade Federal da Paraíba, temos 2 museólogas, eu e mais uma. As 2 do Rio de Janeiro, que fomos para lá. E tem uma grande resistência com isso. Então, é um museu que tem como diretor um produtor cultural. E é um processo fechado, a gente não sabe o que acontece lá, porque não tem um museólogo, mas tem acervo. E o acervo é museológico. E está fechado. E a gente não sabe o que é. Infelizmente, porque não tem uma visibilidade, né? Pode. Não tem mais ninguém para fazer pergunta? Quer ver se tem para ser? Não, a minha pergunta é a seguinte, assim, porque não teria como ter uma sociedade, amigos, algum ente da sociedade civil que pudesse se organizar para poder entender tudo isso? Porque assim, claro que agora a gente está numa situação mais difícil nas universidades, mas ela veio num bom momento, que depois, claro, do golpe e tal, mas não teria como ter um externo para poder articular externamente uma sociedade de amigos que realmente pressione, porque judiação, né? Eu não posso fazer isso porque eu estou lá dentro, né? Mas o que a gente sabe é que eles têm uma verba boa. Mas os alunos podem. Por exemplo, nós da Pinacoteca, os alunos, né? Os alunos podem. Então, os alunos podem tudo, né? Podem tudo. Nós lá na Pinacoteca não temos dotação orçamentária. Então a gente fez uma exposição agora do Rossini Pérez, que nós temos um acervo dele, que é um gravador daqui do Rio, e eu paguei o coffee break, né? Por exemplo. E esse museu tem uma dotação orçamentária muito grande, assim, para os padrões de lá. E a Pinacoteca não tem nenhuma. A gente trabalha sem dotação. É difícil, né, Maicon? Mas é bem complicado, né? E a universidade está passando por dificuldades também, né? Está tudo bem confuso.
Eu não sei o que aconteceu com aquele museu. Acho que vai ser como é aquele centro cultural que está embargada a obra, né? Eu acho que vai ficar mais ou menos assim. Não sei. Vamos aguardar para ver o que é. Os alunos já fizeram uma exposição do Centro Cultural, não foi? Cataram todo o lixo que tinha lá no canteiro de obras e fizeram uma exposição lá, né, falando sobre aquilo, né? Mas não tem explicação, assim. O reitorado é muito fechado, assim, não sabemos qual é a intenção deles com essa abertura desse museu. Aliás, lá ela é bem bonita, ela é grande e por mais de 10 anos, né, ela teve investimentos muito fortes, né? Eu não entendo por que nessa área em especial isso não aconteceu, né? Porque hoje eu entendo que ela esteja parado e tal, né? Mas durante 10, 15 anos ali, a biblioteca cresceu demais, né? Cresceu demais e é uma referência no estado também, né? Né? E quando eu ia lá, eu via as obras todas lá, tal, só não entendia por que de repente não poderia ser alguma coisa independente e com um voo próprio aí para poder fazer. Mas, por exemplo, nós estamos na Biblioteca Central, a Pinacoteca, mas ela é ligada ao curso de Artes Visuais, ao Centro de Artes Visuais. Então, nós não fazemos parte da biblioteca, né, em si, que é um prédio bonito, que era para ser a reitoria, mas quando ele ficou pronto, aliás, estavam fazendo os dois prédios ao mesmo tempo. E o prédio da biblioteca ficou pronto antes. A reitoria mudou para lá. E quando ficou pronta a biblioteca, que era a reitoria, a biblioteca foi para lá, entendeu? É um prédio muito bonito, mais bonito que o da reitoria. Mas, assim, o nosso trabalho lá dentro não tem nada a ver com a biblioteca. Apesar de museologia, biblioteconomia, arquivo serem disciplinas, né, que trabalham juntas. Mas a gente não trabalha junto com a biblioteca. E a biblioteca também não tem nada a ver com esse museu que foi inaugurado. São, assim, coisas muito que não se misturam, parecido com as suas reuniões de Secretaria de Cultura, essas coisas. Não se falam, são bem separados. E a sociedade lá não se interessa muito. Nós não temos museu na cidade, né? Não tem museu. E o professor Hermano tinha esse desejo, né, de criar um museu. Então, ele conseguiu criar a Pinacoteca. Ele doou um acervo e saiu catando acervo, assim, feito Chateaubriand, catando tudo, e foi juntando. A gente tem um acervo até bom. Tem mais artistas na região? Tem mais artistas na região? Não fizeram um movimento para a criação de algum museu? Ele foi o único? Ele foi o único, a trabalhar essa questão lá, né? E, assim, eles não aceitam muito, por exemplo, museólogo lá, né? Porque a universidade não tem graduação em museologia. Então, assim, o nosso trabalho é muito restrito. Assim, a gente não tem autonomia para falar porque a gente não sabe nada. Você vai falar qualquer coisa, não, você não conhece isso aqui é João Pessoa, é Paraíba, e a sua realidade é outra, né? Então, é assim. Mas a gente está fazendo muita coisa. Mesmo assim, a gente faz barulho lá. Vamos passar para a próxima pergunta. Ainda dentro desse tema, vocês nunca conseguiram fazer uma mobilização com a comunidade acadêmica para que vocês conseguissem uma visibilidade, uma conscientização da população, do entorno, para que se engaje no projeto com vocês, para que ocorram mudanças nesse sentido, né? De reabrir o museu, de haver uma integração, enfim. Olha,
já tiveram várias ações lá dentro de João Pessoa. Os governos passam, né, e as coisas não continuam. Bem antes de eu ir para lá, tem um casarão lá no centro da cidade que tem um projeto todo para ser feito um museu da cidade de João Pessoa. E foi uma iniciativa de vários artistas, algumas pessoas, eu acredito até que o professor Hermano estava envolvido nesse negócio. E aí foi passando, assim, um dos governadores, que eu não sei o nome, não me recordo, também não sei qual foi deles, ele cedeu o prédio. É um prédio tombado. E aí, quando chegou o outro, e disponibilizou uma quantia para que fosse implementado um museu lá. E aí, quando acabou o mandato dele, não teve tempo de repassar essa verba, aí essa verba não foi repassada, entendeu? E o casarão está tombando mesmo. Ele foi tombado pelo IFAEP, que é o Instituto lá de Patrimônio da Paraíba, e agora ele